ter seu nome envolvido com aquilo, você não quer colaborar com aquilo. Então, eu acho que essa questão do crime antecedente é menos importante. Uma coisa que mudou, que é importante, ou pelo menos o sistema financeiro ficou muito sensível, foi essa questão que já foi mencionada aqui pelo delegado Troncon, né, daquele negócio do recurso que sabe serem de origem ilícita, né, que acabou com sabe serem. Quer dizer que em qualquer caso, imagina, no meu banco alguém passou com dinheiro de origem ilícita e agora eu sou um criminoso. Não é assim, o doutor Troncon deixou muito claro, explicou isso muito claramente, né? Há uma diferença entre negligência e o dolo eventual, tá? O que não quer dizer que negligência seja algo tolerável, não, espera-se que não. Mas também se sabe que esse aqui é um sistema que é complexo, que não é um processo matemático, não vem carimbado na testa, nem na testa do cliente, nem na nota lá do dinheiro, que aquele dinheiro é proveniente de crime ou não. Então, se sabe isso, todas as pessoas são racionais e entendem isso. Tá? O que também se sabe é que as pessoas podem tomar precauções, né? E aí você vai, ao examinar essas precauções, vai verificar o seguinte: não, realmente, ele não percebeu esse caso, porque não dava para perceber um caso lá. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa, e aí a gente fala de novo do mensalão aí, é quando você vê uma operação em que nitidamente não houve uma negligência, não houve um fechar os olhos, não houve uma participação voluntária, aparentemente, pelo que eu vi na televisão. Eu não li os autos, mas pelo que eu vi na televisão era isso. Então, aí é outra coisa, nós não estamos falando aqui de negligência, nós não estamos falando de dolo eventual, nós estamos falando aqui de dolo mesmo, aí é outra história. Tá? Então, eu acho que assim são fatores importantes para mencionar, né? Dentro da programação que me falaram aqui, para aproveitar para mencionar rapidamente, que eu acho que é bom a gente ter bastante tempo depois para conversar, questões que chamaram a atenção de preocupações, né? Crime fiscal, tá? Isso é uma preocupação, o doutor Murilo, inclusive, pediu que eu chamasse a atenção disso. Olha, é muito difícil você pegar sempre, captar tudo que seja crime fiscal. Se o Gustavo, que é um funcionário público, portanto, assalariado, e tem o seu imposto de renda retido na fonte, né? Então, dificilmente eu vou poder sonegar muito. Mas você tem aquelas coisinhas, aquelas sonegações. Então, assim, não é papel do banco. Banco não é fiscal da Receita. Banco é banco. Banco não é polícia, banco é banco. Tá? Agora, então, assim, ok. Entre não perceber que o Gustavo foi no médico e pagou o médico sem recibo, ou uma bobagem dessa, tá? Que está errado, mas não é papel de vocês captarem isso. Entre isso e uma situação que a gente sabe que ocorre, tá? Que o cliente, que tem dois tipos de balanço, o balanço que ele te apresenta para o fisco e o balanço que ele te apresenta quando ele quer pedir empréstimo, e que você aceita porque dá um empréstimo com base naquele balanço. Aí você vai dizer que não sabia, já é uma coisa diferente. Então, o que eu acho, como eu acho que esse assunto deve ser visto? Assim, não é papel de vocês investigar, ser fiscal, como eu disse, da Receita. Para mim, não é papel. Então, não tem que ficar lá cavucando, não, o cara vai conferir a conta, pega, chama lá a equipe de contadores, vê se a declaração do imposto de renda do cara está perfeita. Não, não é obrigação de vocês fazer isso. Mas, se o sujeito mostra para vocês uma declaração de imposto de isento, e depois pega emprestado para comprar uma Mercedes, eu não sei, mas tem impressão que tem alguma coisa errada, entendeu? E, para mim, é isso, entendeu? Se passou aqui, você está olhando aqui de longe, passou um ratinho lá no fundo, assim, então não dá para ver direito, mas, passou um elefante e você não viu. E eu acho que isso tem que ser levado em conta. Tá? A questão fiscal, a gente tem culturalmente a tendência de não levar tanto a sério. Por isso é que todo mundo riu quando eu falei, né, essa negaçãozinha e tal. Mas é verdade, vê só, alguém aqui é a favor da corrupção? Acho que não, né? Então, assim, se eu fosse corrupto, vocês iam ficar horrorizados. Dificilmente vocês iam sorrir para isso. Tá? Mas olha só que curioso. Quando eu não pago imposto, né, isso vale para mim, não é para todo mundo, mas quando eu não pago imposto, tá, na verdade, eu estou fazendo uma forma mais eficiente de corrupção. Por quê? Porque eu não preciso passar por aquele processo de pagar o imposto, entrar no tesouro e eu meter a mão para tirar. Não, eu já fiquei com dinheiro logo. O resultado é o mesmo. O tesouro ficou sem dinheiro, ele ficou comigo. Não é curioso? Vocês já pensaram nisso? Tá?
Tudo bem que não seja do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista econômico é a mesma coisa. Eu me apropriei de recursos que seriam do Tesouro. E a gente tem a tradição de considerar isso uma coisa menor, né? Aquele negócio do médico que não pega recibo, etc. Mas é, sim, um problema grave para a sociedade. Tá? E é interessante que a gente vê como é que o mundo vai evoluindo. A gente, falando da evolução das coisas, né? Até há pouco tempo atrás, né, não tinha esse negócio de banco comunicar, imagina, tem países com contas numeradas, tal. Isso tudo já acabou. Qual é o último baluarte do segredo? Crime fiscal. Tá? Países, eu até tinha um colega lá no GAFI que eu falava para ele, negócio não, de crime fiscal, né, um crime, ele falou, não, aqui no meu país isso não é crime, é um direito. Né? Sonegação fiscal não é um crime, é um direito. Tá? Isso está acabando. Você começa a ver países que já, é lógico, tem uma torção de braço, às vezes o governo americano tem essa, como é que é, fática, né? E também são sinais de que a coisa já não é mais a mesma. Aí começa a haver uma mobilização que você vê na sociedade, inclusive brasileira, para criar regras de perdão, para incentivar o pessoal a repatriar dinheiro. Não sei, mas anistias e coisas assim, isso aí, para mim, começa a ficar com medo, porque a gente está chegando perto. Tá? E a tendência é que vai chegar perto mesmo, porque está evoluindo nessa direção. Tá? Então, assim, o horizonte, eu acho que está muito interessante, porque essa questão fiscal que era vista assim, meio como, eu não tenho nada a ver com isso, pô, se o cara está sonegando lá no Brasil, o problema dele. Não é só problema dele, não, entendeu? É como se você olhar alguém fazendo, né, atacando o vizinho, a casa do seu vizinho, e você não se omite, não faz nada. Né? Começa atacando a dele, depois vai atacar a sua, entendeu? Então, no fundo, eu acho que isso é uma evolução interessante. Né? Então, a minha resposta a essa pergunta é isso. Eu acho que não é o caso de vocês imaginarem, vou ter que captar tudo. Não, mas eu acho que tem que ter uma atenção, uma diligência razoável, para quando chegar o sujeito vier aqui e dizer, puxa vida, mas você me aparece aqui com um balanço, quer que eu te faça um empréstimo com esse balanço mostrando que você ganha muito mais do que você diz que ganha normalmente, e eu tenho que acreditar, então você está escondendo alguma coisa. Né? E a pergunta é essa, você tem certeza que ele só está sonegando? Porque se ele está sonegando, ele pode estar fazendo outras coisas. Né? Uma pergunta que me fizeram, um caso concreto, né, o sujeito tem lá uma empresinha, que a gente sabe que isso acontece, que monta, acho que, transformadores elétricos, desses pequenininhos, né, de 110 para 220, coisas assim, lá na favela tal, o sujeito não está legalizado. Bom, isso aí também é uma política de governo, né, a bancarização, isso tudo é importante. Você sabe, o cara está lá trabalhando, tá? Você vê, ele vai lá, trabalha todo dia, porque a gente sabe como é que é isso, a vida dura, é difícil você ser empresário no Brasil. Então, ninguém quer atrapalhar.